Está feliz, irmão, de estar aqui na casa do Senhor hoje? Glória a Deus. Quantos aqui ficaram felizes de adorar ao Rei de Deus, o Rei da Glória, Jesus? Amém. Deus é bom, não é, amado? Amém. Glória a Deus. Deu até calor, hein, irmãos? Vou tirar aqui. Você não liga não, tá? Mas vamos que vamos. E aí, irmãos? Aí sim, hein? Eita, nós. Ô, irmão, você não liga não. Você não liga não, mas aqui é Corinthians, tá? E olha só. Aqui é Corinthians. Porque afinal de contas, Deus é fiel. Amém? Mas não, ó, brincadeiras à parte, olha que bonito. Tem um monte de jovens aqui que estão com camisetas de time. Aí, ó, o Diego. A Bia ali, que eu não vou falar nada, só domingo que vem a gente se fala. Ó, a minha esposa ali de Azurra, hein? Ó, de Itália. Vem aqui, todo mundo, que bonito. Vem cá, todo mundo que está com camiseta de futebol aqui. Olha que legal, olha, glória a Deus, olha isso. Ó, olha quanta gente está com a camiseta de time de futebol hoje aqui. E não é por acaso. Irmão, segura aí na cadeira que a gente já vai começar dando aquela cajadada, hein? Tá vendo isso aqui, ó? Os times aqui. Isso aqui, essas pessoas aqui são 90% da população brasileira. Só se lembram de Jesus hoje, na Páscoa. 364 dias no ano, eles vestem outras camisas. 364 dias no ano, eles não se parecem com Jesus. Mas se parecem com outras coisas. Os times de futebol aqui são só para representar. Você pode torce para quem você quiser, só não briga por causa disso. Mas é isso aqui, ó. A gente também se inclui nisso. Muitas vezes a gente só se lembra de Jesus do jeito que se deve hoje, ou no Natal. Mas aí fora até estão usando algumas coisas para dar uma ofuscada, né? Ovo de chocolate, presente no Natal. Aquele ovo de colher agora, que é febre, né? Delícia aquele negócio. Mas é assim, você quer comer chocolate? Não usa Jesus como pretexto. Você quer dar um presente para alguém? Não precisa usar Jesus. Come chocolate, quebra a dieta. Brincadeiras à parte, irmão. Isso aqui é pra gente refletir. Podem sentar lá, galera. Só pra gente começar. E, irmãos, pra ninguém ficar ofendido, eu não vou ficar com essa camiseta, tá? Porque senão eu falo, é Corinthians. Vai falar. Não, porque senão os palmeirenses vão olhar e vão falar assim, não vou ouvir, né? Senão vai escandalizar, né? Aí você sabe como é, né? 2 mundiais, é brincadeira. Irmãos, vamos lá então. Hoje é o quê? Que dia é hoje? Gente, que dia é hoje? Eu não ouvi. É a Páscoa. O que é a Páscoa? O que é Páscoa? Vamos fazer um pouco igual no grupo de jovens hoje. O que é Páscoa? Falem aí. Ressurreição de Cristo. O que é Páscoa? Chocolate? O que é Páscoa? Coelhinho? Hoje o cachorro do meu sogro estava de orelhinha até. Levaram para tosar, voltou para tomar banho e voltou com a orelhinha, né? A Páscoa é o coelhinho? E por que a Páscoa é relacionada ao coelho e ao chocolate? Quem sabe aí? Em algumas religiões pagãs, esse período era o intervalo entre o inverno, primavera, verão, outono, inverno e primavera. E eles comemoravam colheitas fartas. E eles comemoravam fertilidade. Fertilidade tem a ver com o coelho. E o chocolate entrou aí de uma forma para a gente. E a Igreja Católica colocou um pouco a questão do ovo de chocolate para tornar essa data um pouco mais atrativa, mais lembrada. Mas ela acaba sendo esquecida ao invés de ser lembrada, né? Porque todo mundo lembra mais do chocolate do que de Jesus mesmo. E às vezes a gente ensina isso até para os menores, né? Quer dar ovo de chocolate? Dá também. Mas explica para ele o que é de fato essa data, né? O motivo real dessa data. Mas amém, vamos lá.
A Páscoa, ela já começava lá no Antigo Testamento. A palavra Páscoa em hebraico significava passagem. É o Pessah que eles falam. E quem se lembra aqui das pragas do Egito? Quantas eram? Ninguém falou 12 aí, né? Eram quantas? 10. Qual foi a última praga do Egito? Morte dos primogênitos. E o que foi o sinal para que o anjo da morte não passasse na casa dos hebreus? Foi dada a orientação por Deus para que se passasse o sangue de um cordeiro aqui no umbral da porta, e quando o anjo da morte passasse, ele veria aquele sangue do cordeiro na porta, e o anjo da morte não entraria ali não teria morte dos primogênitos, beleza? Olha só já a figura de Jesus aí no Antigo Testamento. O que impediu a morte? O sangue de quem? Do cordeiro. Já era a figura de Jesus ali. Essa é a Páscoa que vem lá do Antigo Testamento. E Deus mandou que eles sempre comemorassem essa passagem. Então a passagem para eles, Páscoa igual passagem, para esse povo era a passagem do anjo da morte sem que houvesse a morte. Amém? E a Páscoa agora, nos nossos tempos, também é uma passagem. Também é uma passagem de morte para a vida, que adquirimos através de quem? De Jesus. De Jesus quando ele fez o que por nós? Se entregou. Aonde? Na cruz. Beleza. A gente sempre ouve isso, né? Páscoa é ressurreição de Jesus, e ele se entregou por nós, e então é Páscoa. Vamos ver um pouquinho de Jesus se entregando, o que ele fez, o que os discípulos pensaram, o que eles viram, quem viu Jesus ressurreto. Quem sabe aí mais ou menos quantas pessoas viram Jesus ressurreto? Testemunhas oculares. Quem sabe não fala, só levanta a mão, que depois eu vou perguntar. A Bíblia diz quantos são. Vamos lá, abre aí a tua palavra no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram... Ei, cuidado, moço, estou pregando aqui, pelo amor de Deus. Meu, sai desse celular e vem ouvir a palavra. Amigo, Que é isso? Jesus não me deu R$1 até hoje. Pelo amor de Deus. Eu vou dar trela pra esse cara aí. E dá licença que eu tô trabalhando. Ô, irmãos, desculpa por isso aí, vamos seguir. Vamos lá de novo, Mateus, Lucas. Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontece que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Vamos até aí. Então, o que acontece aqui, irmãos? Chegam Maria
Joana e Maria Madalena na frente do túmulo e eles se deparam com o quê? Túmulo aberto. Pedra que tinha sido colocada naquele túmulo tinha sido retirada. E quando elas veem que o túmulo está vazio, o que acontece com elas? Elas ficam perplexas. Espera aí, Jesus falou, eu vou ressuscitar, eu vou morrer. 3 dias depois eu vou ressuscitar. Elas ficaram mesmo assim perplexas. E aí, para piorar a situação, elas conversam com os 2 homens ali, com os anjos em algumas outras versões, e eles dizem, não fica desse jeito. Vocês estão vendo, lembra do que Jesus falou? Que ele ia ressuscitar? Então, a palavra dele se cumpriu. E aí elas saem e vão falar para os discípulos. Aí o que acontece? Os discípulos não acreditam nas palavras delas. Olha lá, andando com Jesus, vivendo com Jesus, Jesus falando, ei, cumpre que eu padeça, eu preciso sofrer, e depois do 3º dia que eu estiver morto, eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram andando com Jesus. É tão mais difícil hoje se acreditar do que naquele tempo, então. Porque pensa o seguinte, eles andavam com ele e não lembravam das palavras dele. E nós que andamos com ele sem vê-lo, a gente precisa lembrar das palavras dele também. É muito mais difícil, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que está aqui para nos lembrar das coisas dele, amém? Vamos ver agora uma outra passagem, que aí mostra, olha quantas vezes Jesus falou para os discípulos que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar. Abra lá a tua palavra em Mateus 16, no versículo 21. Mateus 16, 21. Até o título dessa passagem, aqui na minha Bíblia, diz assim, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Diz assim, ó, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário... Que é isso, meu Deus? Gente, que é isso? Eu estou pregando aqui. Vocês, que é isso? Gente, vem ouvir a palavra, para de escândalo. Ai, que inútil. Que é isso, gente? Gente, desculpa. Pastor. Quê? Ei. É, gente, vida de pastor não é fácil não, tá pensando o quê? Mas vamos lá, vamos recapitular aqui, volta lá. Versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Essa é uma vez. Agora abre em Mateus 17, 22. Só uma página para frente aí. 17, versículo 22. O título dessa passagem na minha Bíblia diz assim: de novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, ao 3º dia, ressuscitará. Então os discípulos ficaram tristes. Agora vai lá, em Mateus 20, 17. Mais aí 1 ou 2 páginas para frente. Versículo 17. Olha o título que está lá de novo. Jesus, ainda outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia, ressuscitará. Irmãos, por que Jesus disse tantas vezes? Jesus disse ao menos 3 vezes: ao 3º dia vou ressuscitar. Vou sofrer, preciso sofrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Porque a gente tem memória curta para começo de conversa. Você lembra do povo lá no deserto? O povo acabou de sair do deserto. Aliás, acabou de deixar o Egito, está no deserto. E aí eles começam para Moisés: ô Moisés, seria melhor a gente ficar lá no Egito? Você trouxe a gente para a gente morrer aqui?
Era melhor a gente comer as cebolas que tinha lá no Egito. Falar de cebola ainda não é muito legal, né? Não sei, tem quem goste. Mas eles mal saíram do Egito. Tinham acabado as 10 pragas. Eles viveram as 10 pragas. Eles viveram a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Que não aconteceu a morte para eles. E tão pouco eles saem do Egito, eles já começam a reclamar que deveriam voltar. A gente tem memória curta. E, como a gente falou no começo aqui, a gente esquece de Jesus 364 dias no ano. 365 se o ano for bissexto. Mas a gente só lembra de Jesus na Páscoa. Agora eu vou voltar a fazer aquela pergunta. Por que antes disso Jesus falou tantas vezes que ia voltar? Porque os fariseus subornaram guardas para dizer que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus do túmulo. E se aquilo pega, essa onda que a gente está hoje da fake news, naquela época também tinha, irmãos. Mas Jesus fez questão de lembrá-los, eu vou voltar. E Jesus fez questão de aparecer ressurreto para muita gente, para que isso não colasse. Quer ver? Abre agora lá a tua palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15. O versículo é de 3 a 8. Quando você achar, você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar. Amém. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Meu Deus, ei menino, ei! Tira esse fone, você não está nem me ouvindo, você trombou comigo aqui, eu estou pregando, meu. Meu, é Páscoa, senta lá, vem ouvir de Jesus. Não está sol aqui para você estar de óculos escuros, não. Vamos voltar lá, irmãos. Capítulo 15, versos de 3 a 8. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, vamos lá, a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, naquela época ainda estavam vivos, mas alguns dormiam. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Vamos fazer uma continha básica aqui? Primeiro, ele foi visto por Cefas, depois pelos 12, 13 pessoas. Depois por mais de 500 irmãos, 513 pessoas. Depois por Tiago, 514. E mais tarde por todos os apóstolos. Aí vai. Pelo menos 500 pessoas foram testemunhas oculares de Cristo ressurreto. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou de verdade. Ele ressuscitou de verdade. Ele está vivo hoje. E Paulo aqui fez questão de enfatizar alguns dos quais ainda vivem naquela época, para ele dizer, você não está confiando no que eu estou falando, então pergunta para eles. Ele pôs a palavra dele à prova. Amém? E irmãos, ele se entregou. A gente fala, né? Jesus se entregou, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, como diz a música. E ele fez aquilo por quê? Por que Jesus se entregou por nós? Porque Deus mandou? Porque Ele quis fazer aquilo? Por quê, irmãos? Abre lá em João 3. João 3,16. Isso aí muita gente sabe até sem abrir. João 3, 16 e 17. Vamos lá. Diz assim: porque Deus
Ei! Que... Aí não é lugar de sentar. Deixa ele aí! Vem cá. Meu, Eu sou obreiro da igreja, eu vou tirar deixa ele aí, você está atrapalhando o culto. Pastor, dá licença, eu estou cumprindo a minha obrigação. Deixa ele ouvir a palavra, deixa ele ouvir a palavra, pelo amor de Deus. Vamos lá, irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu único Filho. Quero perguntar para vocês que estão aqui, quem aí é mãe ou pai? Quem o filho está aqui? João Pedro, vem aqui. Vem aqui. Luquinha, vem cá. Flavinha, vem cá. Bi, vem cá. Vocês estão vendo eles aqui? Agora, mães e pais, quais deles são unigênitos, são único, filho único aqui? Nenhum deles, né? Mesmo não sendo seu filho único. Pastora, você daria a vida dele no lugar de um monte de gente que zombaria dele? Mesmo não sendo o único filho? Vai lá, Jô. Vilma, você daria ela por um monte de gente que humilharia ela? Vai lá. Ângela, vem aqui. Você entregaria esse aqui para morrer crucificado, sofrendo, por um monte de gente que ia desprezar ele? Karine, e aí? Você entregaria a Flavinha por um monte de gente que ainda, por tudo que ela ia fazer por eles, ia escarnecer e ia zombar dela? Vai lá, Flá. Se a gente, quem tem filhos, e todos aqui não eram filhos únicos, a gente já fica desse jeito de entregar o nosso filho, imagina a Deus. Às vezes as pessoas acham que Deus é aquele ser superior que é mau, que quer castigar todo mundo, que quer repreender todo mundo. Para começo de conversa, ele diz aqui que ele enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? E imagine então o tamanho do amor de Deus. Ele deu o único filho dele. Ele deu aquele que era o mais especial para ele. Ele deu por nós. Você está conseguindo entender um pouquinho da dimensão do amor de Deus? Agora, abre aí a tua palavra em Romanos, no capítulo 5. Romanos 5, versículo de 7 e 8. Além de Deus dar o único filho, olha em quais condições. Versículo 7 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa... Repete, eu não estou entendendo direito. Eu perdi tudo, eu estou falida. Como assim?
embora Moça, que foi? Que foi, moça? O quê? O quê? Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Deus! Pelo amor de Deus, para! Olha sob quais condições Deus deu o Filho dele. Versículo 7, Romanos 5:7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. Por uma pessoa boa, talvez alguém daria a sua vida. Talvez. E por pessoas ruins, e por pessoas que te desprezam, você conseguiria dar sua vida por uma pessoa que te despreza, que te humilha? Você conseguiria dar sua vida por alguém que fala mal de você pelas costas? Você conseguiria dar sua vida por alguém que tenta te prejudicar? Jesus fez mais do que isso. Ele deu a vida dele por pessoas que, primeiro, nem sequer o conheciam, e segundo, que ao conhecê-lo poderiam desprezá-lo. E mesmo assim, o que ele fez? Ele deu a vida dele. E eu quero te mostrar o que Jesus mesmo diz disso. Abra lá a tua Bíblia, em João 10:11. João 10:11. Olha por que Jesus se entregou. Todo mundo diz, Jesus se entregou por nós. Mas olha por que Jesus se entregou por nós. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Que foi? Ei, que foi? Que foi, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, não fica assim, calma. Vem Que cá, isso? Você não queria ser bonita? Você Não. queria ser aceita? Você não queria ser adorada? Vem cá. Para! Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E veja aqui, o bom pastor dá a vida. A vida dele não é puxada, tomada, ele dá a vida dele. E vamos agora mais um pouquinho mostrar a intensidade do amor de Deus. Ele se doa por pessoas que não o conhecem, por pessoas que o desprezam, ou que vão conhecê-lo e vão desprezá-lo. Ele, como bom pastor, dá a sua vida. E olha a última condição em que ele dá a vida. João 10:18. Olha só que lindo. Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu dou de livre e espontânea vontade a minha vida. Jesus deu a vida dele porque ele quis dar a vida dele por amá-los, por me amar e por amar todos aqueles que não estão nem aí para ele. Olha o tamanho, olha a dimensão desse amor. Ele quis dar a vida dele. Ele deu espontaneamente, ele não deu obrigado. Não foi assim: ei, você vai ter que morrer por eles lá, porque senão não vai dar certo o negócio lá, eles vão tudo para o inferno. Não foi assim. Ele falou: eu quero. Eu espontaneamente decido dar a minha vida por eles. Você pode glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Mais um passo agora. Nós vimos que Jesus se entregou por nós. Vimos o tamanho do amor de Deus em dar o seu Filho. Vimos que Jesus fez isso porque Ele quis fazer. E Ele nos resgatou, então. Mas Ele nos resgatou do quê? Do que o Senhor nos resgatou? Da morte do pecado. Aí a gente sempre ouve, né? Ah, todo mundo tem pecado, então a gente precisa de Jesus, porque senão, e às vezes a gente não entende. Como assim eu tenho pecado? Sei lá, sou uma pessoa boa, não tento fazer nada de mal para os outros. Tenho minhas coisinhas aqui, mas não prejudico demais os outros, assim. Vamos entender isso melhor. Abre lá a tua Bíblia em Romanos 5, 12, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Amém? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quem pecou em primeiro lugar? Um homem. Quem foi esse homem? Então, mulheres, quando muita gente fala assim: foi a Eva lá que ficou na orelha de Adão lá para ele pecar, a Bíblia diz que o pecado entrou por causa de Adão, não de Eva. Foi Adão. Ele acusou Eva, mas a culpa é dele. Então, depois, se você quiser se acertar com alguém, você pega o Adão. Tá? Lá no céu, pega ele e fala: Adão, você está maluco? Olha o versículo 19 agora, Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, quando ele comeu o fruto proibido lá da ciência, do bem e do mal, desobedecendo a Deus, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. No 12, ainda lá que a gente leu no começo, diz assim, né? Portanto, assim, por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Qual a única certeza que a gente tem na vida? A morte. Então, todo mundo que nasce já nasce nessa sentença, mano. Mas, pela obediência de um só, Jesus, todos esses poderão se tornar justos. Basta o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense. O que você tem feito com o Filho de Deus? O que você tem feito com ele? O que você tem feito com o nome dele? Quem tem sido o Filho de Deus para você fora da igreja? De novo, a gente volta nessa tecla. Como tem sido você com Jesus? Tem muitas pessoas vivendo como se Jesus não fosse voltar. Vivem como se Jesus não fosse voltar. A gente viu aqui que, pela obediência de Jesus, todo aquele pecado pode se tornar em salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a
Graça. Graça, misericórdia do Senhor. E Jesus ressuscitou. E a gente vai ver um exemplo do poder de Jesus ressuscitando. Abre agora lá a tua palavra. Em João 11, versículo 1. A gente já está acabando, irmãos. Tá dando para entender aí? Vocês estão comigo ainda? Amém? João 11, versículo 1. Aqui, bastante conhecida essa passagem, é a morte de Lázaro. Vamos até o 17, vamos comigo. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria... Meu, que foi? Que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tava mexendo no celular e pegou. Meu Deus! Calma, não se mexe, não se mexe. Calma, calma. O que está doendo? Calma, calma, calma. Gente, alguém ajuda! Pelo amor de Deus! Liga pro SAMU! Gente, pelo amor de Deus! Não! Pelo amor de Deus, para! 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 Não! Não! Versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Ei, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, olha esse detalhe. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há poucos os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Olha que loucura aqui, até então. Jesus amava essa família, Marta, Maria e Lázaro. E quando ele soube que Lázaro estava doente, olha o detalhe que a Bíblia deixa, ele ainda demorou 2 dias para sair. Mas a Bíblia diz que ele ama Marta, Maria e Lázaro. Por que Jesus demorou 2 dias para sair? A gente demoraria 2 dias para sair? Está sabendo que a pessoa está passando mal, está enferma, a gente iria na mesma hora. Mas Jesus levou 2 dias. E agora olha esse versículo que a gente leu agora, o 15. Por causa de vocês, me alegro de que eu não estivesse lá com Lázaro, para que vocês possam crer. Vamos lá. Versículo 17.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vamos lá, Jesus demorou quantos dias para sair? 2. Lázaro estava sepultado há quantos dias? 4. Tudo que Jesus faz tem um propósito, e é um tremendo propósito. E nesse caso é uma coisa muito linda. Antes de eu falar isso, vamos ler lá os 2 últimos versículos dessa passagem, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vocês creem nisto? Amém. A gente sabe o que acontece, certo? Jesus chega, diz para tirarem a pedra do túmulo de Lázaro, e Jesus só ordena: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Mas por que depois de 4 dias, amados? Alguém sabe? Os judeus, eles tinham uma tradição que, segundo o que eles criam, uma alma permanecia no corpo durante 3 dias. Ou seja, em 3 dias era possível ressuscitar. Jesus se demorou e ele falou: que bom que eu não estou lá, porque é para vocês crerem. E Jesus chega no 4º dia. Jesus chega para acabar com a tradição e fala: opa, sou Jesus, sou Deus. No 4º dia, então, quando os judeus não podiam falar: não, faz parte da nossa tradição, está cumprindo, ele quebra a religiosidade deles. No 4º dia, Jesus ressuscita Lázaro. Não é maravilhoso, irmãos? Glória a Deus. E aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Nós vimos em tudo isso que a gente falou que ele é a ressurreição. E agora ele mostra que ele, além da ressurreição, ele é a vida. Glória a Deus, amém? Para a gente fechar, graças a Jesus, há ressurreição. Mas todos vão ressuscitar, mesmo os que não creem. Amado, se você não crê muito, ou sei lá, não sei como você está aí, todos vão ressuscitar, todos. Os que creem mais ou menos, os que não creem, todos eles vão. Eu vou te mostrar na Bíblia, não sou eu que estou dizendo isso. Vai lá em João, capítulo 5, versículo 28, a gente está fechando. João 5, 28. Amém? Não fiquem maravilhados com isso, porque a hora vem em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição de vida, mas os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Irmãos, todos vão ressuscitar. Jesus é a ressurreição. Crendo em Jesus ou não crendo em Jesus, todos vão ressuscitar por causa dele. Porque ele é a ressurreição, amados. E se ele vai nos ressuscitar, e vai ressuscitar a todos, independentemente da condição, estando com ele ou não estando com ele. Além disso, ele nos deixa uma promessa. Por que a gente está comemorando a Páscoa? Porque Jesus está o quê? Vivo. É por isso que a gente ora em nome de Jesus, irmãos. Jesus está vivo. Eu não quero te escandalizar em nada, mas sabe por que a gente não ora por Maria? A gente não ora para Maria, a gente não ora para Expedito, a gente não ora para Pedro, para Paulo. Todos eles morreram e estão mortos. Jesus está vivo. Alguém que é vivo pode fazer alguma coisa por você, um morto não pode. Jesus está vivo, intercedendo lá por você. Por isso a gente ora em nome de Jesus. E Jesus está presente aqui. Quando 2 ou mais falam em nome dele, Jesus está aqui. A gente não está vendo, mas ele está aqui, porque o que ele fala, ele cumpre. E mais uma coisa que ele disse, ele vai cumprir, aí a gente vai terminar.
Jesus foi predito nas Escrituras. Foi predito que ele viria. Ele veio. Foi predito que ele ia morrer. Ele morreu. Foi predito que ele ia ressuscitar. E está escrito que ele vai voltar. Então, espera. Porque ele é fiel para cumprir. Hebreus 9, 28. Livro de Hebreus. Carta aos Hebreus 9, 28. Amém? Diz assim: assim também Cristo, tendo Irmãos, isso aqui tudo foi para representar algumas coisas para vocês. Primeira coisa que a gente quis representar aqui: Jesus morreu por todos. Páscoa é isso, ele não morreu por nós que estamos aqui só. Ele morreu por pessoas como essas aqui, que nem queriam saber dele. Ele se colocou na cruz por eles, do mesmo jeito que ele se colocou por mim e por você. Essa é a primeira verdade que eu quero te mostrar aqui. Segunda, esse mendigo estava sentado aqui, ele ficou aqui no pé ouvindo a palavra, só que por ser mendigo, ele foi retirado. Quantas vezes a gente não julga as pessoas pela aparência delas, pelo jeito que ela se veste, pela forma que ela fala, e a gente acha, não, esse aí não pode ser do Senhor. O que Jesus fez por todos eles aqui? Se colocou no lugar de cada um deles, mesmo eles não sendo dignos, assim como eu e você não éramos. Amém? Ele não hesitou. A gente fez Jesus se colocando várias vezes no lugar dessas pessoas, porque é como se ele tivesse feito um por um. Ele não merece, mas eu vou morrer por ele. Ele prefere o dinheiro, mas eu vou morrer por ele. Ela prefere as amizades, a beleza, mas eu vou morrer por ele. E esse mendigo aqui, que Jesus já estava aqui à beira da porta, à beira do caminho, mas ele estava ouvindo de Jesus. Jesus somente o levou, porque apesar da aparência suja dele, ele já tinha aceitado isso aqui, ó. Ele tinha aceitado o preço da cruz. Então, todos eles morreram, mas esse Jesus aqui já levou. Glória a Deus. Isso é a Páscoa. Jesus não escolheu morrer só pelos bonzinhos, não. Afinal de contas, quem é bonzinho, né? Ele morreu por todos. Todos que não mereciam. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, amém, glória a Deus, aparecerá segunda vez, não mais para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quem está esperando por Ele aí? Então dá glória a Deus, irmão. Amém. Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. Apocalipse 22, 20. Última página, talvez, da sua Bíblia. Conclusão do livro de Apocalipse. Jesus, em sua versão glorificada, diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, Jesus dizendo, hein? Certamente venho sem demora. Ele vem sem demora. Ele vai voltar, amados. Em nome de Jesus, Ele vai voltar. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, amados. O que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, queridos. Não há amor igual a esse. Não há amor igual a esse. Pai, em nome de Jesus, Deus. Ô Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Jesus. Obrigado pela Tua obra na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos
E muitas vezes ainda a gente não faz por merecer, Pai. E o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu no nosso lugar, como foi encenado aqui, como a gente viu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por isso. Nós não temos palavras para te agradecer.